Ao vivo. Mas já tá ouvindo? Tá certo. Valeu. Faz direito, hein? Olá! Olá! Mais um Vida Triuna no ar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito delicado. A gente vai falar sobre comunicação no casamento. A gente resolveu bater esse papo com vocês hoje, porque é um assunto recorrente pra gente, um assunto complicado, e a gente já enfrentou alguns desafios com isso. Então a gente resolveu conversar, né, amor? Põe delicado nisso, né? É delicado. Eu acho que a comunicação no casamento nem sempre é fácil. E agora, a gente estava pensando por quê, né? O que você acha? Por que isso acontece? Bom, tem vários motivos. Comunicação é um tema, como é que eu vou dizer, muito amplo. E quando se fala de comunicação no casamento, eu entendo que às vezes falta um pouco de alinhamento de expectativas na comunicação, né? Toda comunicação tem sempre um emissor da mensagem, um receptor da mensagem. E às vezes quem está emitindo a mensagem, que está recebendo, tem entendimentos diferentes. Então não é diferente no casamento. Uhum. As expectativas são distintas. Aí começa já o problema na comunicação, né? Quer dizer, quando a pessoa chega para falar alguma coisa, ela já criou na cabeça dela uma expectativa com relação até a resposta que ela vai receber, né? Exatamente, que ela entende receber. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu digo pra você, eu vou na minha mãe. Aí você às vezes vai perguntar, mas esse final de semana, tipo... Exatamente, porque você já tem outras coisas em mente, você já tem outras expectativas, mas talvez se você se colocar no meu lugar, entendeu do porquê que eu quero ir na minha mãe, às vezes é porque eu tô com saudade, eu preciso falar com ela e tal, talvez você vai entender e não vai receber essa mensagem talvez diferente daquilo que você colocou como expectativa. Eu estava estudando essa semana, eu comecei a dar uma estudada em CNV, que é Comunicação Não Violenta. Tô bem no comecinho ainda, vou dar mais uma pesquisada sobre isso e depois eu até trago mais coisas aqui pra gente bater papo. Mas a comunicação não violenta fala justamente isso, né? Sobre que toda a comunicação, ela tem por trás dela um sentimento. Tem alguma coisa envolvida ali. Quando eu uso a comunicação não violenta, é justamente ter esse tipo de atitude. Você chega pra mim, por exemplo, nesse caso que você colocou, você chegaria pra mim, vamos na minha mãe esse final de semana. A comunicação violenta seria, mas esse final de semana, não, esse final de semana eu não tô afim, na sua mãe de novo, né? A comunicação não violenta seria eu me colocar no teu lugar, ter empatia, tentar ver, de repente, peraí, por que ele tá querendo ir, o que tem por trás disso, e ouvir o que você tem a falar primeiro e validar se eu tô entendendo realmente o que você tá querendo dizer. Exatamente. Né? Tipo assim, então você quer ir na sua mãe esse final de semana? Mas por quê? Porque eu tô com saudade. É importante, né? Você sente falta de estar com a sua mãe. Sinto. Aí depois que eu iria explicar o meu sentimento. Poxa, mas eu tô tão cansada, né? Eu sinto que se esse final de semana eu for pra lá, talvez eu não vou conseguir descansar, essa semana foi corrida. Então a CNV diz isso, se eu primeiro entender o que você está falando, você vai estar muito aberto para ouvir também os meus motivos depois, né? Exatamente, como você colocou, acho que é bem importante isso. Quando às vezes eu coloquei, você não foi violento, você entendeu o que eu disse e você colocou o seu contraponto depois, de uma forma muito tranquila. Às vezes pode até me fazer mudar de ideia. Uhum. Ou seja, isso é um diálogo, né? Isso é uma comunicação efetiva. Não há agressividade, há entendimento da comunicação, ou seja, um se colocou no lugar do outro. Houve uma coisa muito importante que é empatia. Isso é chave, né? Em qualquer tipo de comunicação, principalmente no relacionamento. Então, quando há empatia, eu acho que as coisas fluem melhor, né? É difícil, não é fácil você ter não é fácil. E não é natural, né? Naturalmente a gente chega cheio de carga, a gente chega cheio de... A questão da expectativa, né? Eu quero uma coisa, eu já chego toda animada falando aquilo que eu quero e tal. E aí quando a pessoa não tá com a mesma animação,
já cria uma barreira, né? E aí um fala uma coisa, o outro entende outra, é muito complicado. Não, é muito complicado. Relacionamento entre casais sempre vai ser uma incógnita e é realmente muito complicado. A gente já tem alguns anos de casado, muitos anos de casado, mas a gente ainda está aprendendo. Continuamos aprendendo e respeitar. Acho que a grande coisa que a gente tem aprendido e se respeitar, e a coisa tem fluído mais, é exatamente praticar essa questão de se colocar, né, nos sapatos do outro, se colocar no lugar do outro, ter um pouco mais de empatia na comunicação. E uma outra coisa também que é muito importante é que é difícil, às vezes, o casal ter, né, que é saber ouvir. Às vezes a pessoa fala uma coisa, ou se coloca, se comunica algo, quer fazer alguma coisa, e às vezes a gente não sabe ouvir direito, já retruca, já coloca alguma outra coisa, um contraponto, já sem entender. Então, uma comunicação efetiva é realmente isso. Ó, quem está emitindo a mensagem, quem está falando, ou seja, deixa a pessoa falar, né? Quem está recebendo, né? Deixa a pessoa falar, entenda primeiro, escute, ouça, né? E a gente tem dificuldade, o ser humano tem dificuldade de ouvir. Isso é fato. Vou contar uma coisa que aconteceu uma vez, e assim, eu lembro que eu cheguei, acho que foi algum trabalho, alguma coisa que eu fiz, e eu cheguei pra você muito chateada, reclamando do cliente. Porque aquele cliente é um idiota, porque não sei o quê, porque ele fez isso, fez aquilo, ele me tratou assim, me tratou assado, e eu tava arrasada. E você foi me dar um monte de conselho com relação a como eu deveria me portar no outro dia. Foi me dar... Não, aconteceu, é verdade. E aí você foi me dar conselhos profissionais de gestão, de como eu deveria lidar, de profissional, porque o cliente, no fundo, ele também tinha razão, porque não sei o quê. E eu fiquei tão chateada. Por quê? Porque naquele momento, tudo bem, você tinha toda a razão do mundo, e você tem muito mais experiência do que eu pra me dar aqueles conselhos profissionais, né? Mas naquele momento, eu só precisava que você me ouvisse, né? Tipo, nem sempre a gente precisa ter a solução, nem sempre a gente precisa ser o sabe-tudo, nem sempre a gente precisa ter o conselho. Às vezes a pessoa só quer desabar, só quer desaguar em cima de você, né? Então, o quanto os casais, têm essa sensibilidade de só dar colo um pro outro, ao invés de querer ficar dando conselho ou querer dar a melhor solução naquele momento. Exato, e a comunicação tem às vezes o falar e o colocar, mesmo que sejam conselhos, né? Tem momento para tudo, né? Uhum. Nesse caso, foi uma grande falha minha, e eu reconheço, eu conheci depois, mas é que ao invés de estar ali, com ouvidos abertos, ouvir, se sensibilizar pela situação, ou seja, estar ali como apoio, não com alguém já colocando um monte de prováveis soluções. Não, primeiro te entender, consolar aquela situação sua, né? Deixar você tranquila, desabafar, que é o que você precisa né? naquele momento, deixa a poeira baixar e tal. No outro dia, amor, sabe aquele assunto? Que tal talvez, você já pensou em fazer assim? Já pensou em fazer assim? Será que não resolveria? Então, a comunicação teria sido, ou seja, o resultado de tudo isso teria sido diferente. Né? Não só a nossa relação, mas como também o resultado até do problema que você estava enfrentando. Então, acho que isso realmente é chave, né? Para uma boa comunicação, um bom relacionamento. Ou então a questão da competição, né? Tipo, um quer ter o pior problema, um quer ter o problema pior que o outro. Eu vou te contar uma dor, aí você fala, não, mas é porque você não sabe o que eu tô passando. Não, essa é a pior, e eu acho que você que está nos vendo aí, com certeza já passou por isso. Ou já fez isso, a disputa pelo problema. Eu tô passando por isso aqui, não sei o que e tal. Ou mesmo dor, né? Tô com uma dor no estômago. Não, mas você não sabe o que a dor que eu estou sentindo nas minhas costas. Eu fui pro hospital, quase morri. Mas eu fiquei 10 dias na UTI. Eu morri e voltei. Olha só, é mais ou menos isso. Então é muito complicado esse tipo de comunicação. Mas, bom, comunicação, como nós falamos aqui desde o início, é um assunto extremamente amplo. A gente vai poder falar ainda em muitos vídeos sobre esse assunto, inúmeros vídeos, né? Porque esse é um assunto que não esgota. Não esgota. Mas eu acho que aqui é só alguns exemplos, né? Para você ter como referência coisas que a gente vem passando, né? E a gente vem aprimorando dia a dia. Então, e você vai aprendendo. O caminho inicial, eu acho que assim, o caminho inicial é pensar nessa palavrinha, empatia. Né? Todas as vezes que você for se comunicar, não vai só com a tua carga, só com o que você quer, não. Se coloca um pouco no lugar do outro, acho que é o principal. E se faz uma perguntinha, bom, eu vou pedir isso pra ele, mas como que é isso
né, pra ele. Ou se a pessoa te falou alguma coisa assim que no primeiro momento não soou muito bem, antes de responder, de reagir, né, respira um pouquinho e pensa, né, dá uma pensada, peraí, por que será, né, que ele falou isso? Deixa eu validar se realmente é isso que ele está sentindo, se o que eu estou pensando é realmente o que ele está sentindo. Acho que o caminho é esse, exatamente. E aí vai, aos poucos, isso vai virando... você vai fazendo um pouco isso forçado no começo, né? É uma decisão você, né, se forçar, ter essa atitude, e depois vai ficando mais natural. A gente tem tentado. Exatamente. A gente tem tentado tá conseguindo melhorar. Estamos conseguindo melhorar, estamos sendo bem sucedidos. Acho que para fechar o assunto, para fechar o vídeo, é empatia, sem dúvida, e junto do conceito de empatia, faz parte da empatia, né? Se coloca no lugar do outro, né? E acho que isso é muito importante, né? Se colocar no lugar da pessoa com quem você está conversando, acho que isso ajuda muito a nós, né? Não só como casal, né? Mas como ser humano, em qualquer situação. Em qualquer situação. Acho que isso é uma dica muito importante. Bom, esse é só mais um vídeo que a gente vem trazendo que tem ajudado a gente tem trazido aqui para, se de alguma forma te ajudar, poxa, a gente vai ficar muito feliz, né? É isso aí. E aí não esquece, a gente sempre precisa, sempre vou falar isso aqui, da tua ajuda para divulgar o canal e para divulgar os vídeos. Então, se faz sentido para você, curte o vídeo, clica no sininho, porque aí você recebe notificações assim que sair vídeo novo, e faz um comentário também. É importante a gente saber que vocês estão ouvindo, mas que vocês também estão batendo esse papo, vocês têm essas mesmas dores que a gente, esses mesmos problemas, que a gente não tá sozinho aqui. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.